Ora, olhar é uma das coisas mais difíceis da vida, ou ouvir. Olhar e ouvir são a mesma coisa. Se seus olhos estão obcecados por suas inquietações, você não pode ver a beleza do pôr do sol. A maioria de nós perdeu contato com a natureza. A civilização tende muito à formação de grandes cidades. Estamos nos tornando cada vez mais gente urbana, vivendo em apartamentos apertados e tendo muito pouco espaço mesmo para olhar o céu da tarde e da manhã, e por conseguinte, estamos perdendo contato com a beleza. Não sei se você já notou quão poucos entre nós olham o nascer ou o pôr do sol, ou o luar, ou os reflexos da luz na água. Tendo perdido o contato com a natureza, tendemos naturalmente a desenvolver as aptidões intelectuais. Lemos um grande número de livros, frequentamos muitos museus e concertos, vemos televisão e temos outros mais entretenimentos. Citamos interminavelmente as ideias de outrem, muito pensamos e falamos sobre arte. Por que razão dependemos tanto da arte? Constitui ela uma forma de fuga, de estímulo? Se você está diretamente em contato com a natureza, se observa o movimento de uma ave a voar, se vê a beleza de cada movimento das nuvens, observa as sombras dos montes ou a beleza manifestada no rosto de outra pessoa, acha que terá vontade de ir ao museu para ver quadros? Talvez porque você não sabe olhar todas as coisas que o circundam. Talvez seja por essa razão que recorre a uma certa droga para estimular-se a ver melhor. Conta-se uma história acerca de um instrutor religioso que todas as manhãs falava aos seus discípulos. Uma certa manhã, subiu ao palanque e, justamente quando ia começar a falar, um passarinho pousou no peitoril de uma janela. Começou a cantar com toda a alma. Depois calou-se e foi-se voando. Disse então o instrutor: Está terminado o sermão desta manhã. Parece-me que uma das nossas maiores dificuldades é ver, por nós mesmos, com toda clareza, não só as coisas exteriores, mas também a vida interior. Quando dizemos que vemos uma árvore, ou uma flor, ou uma pessoa, vemos-la realmente? Ou vemos meramente a imagem que a palavra criou? Isto é, quando olha uma árvore ou uma nuvem numa tarde luminosa, você a vê realmente, não só com seus olhos intelectualmente, porém totalmente, completamente? Você já experimentou alguma vez olhar uma coisa objetiva, uma árvore, por exemplo, sem nenhuma das associações, nenhum dos conhecimentos que a respeito dela adquiriu, sem nenhum preconceito, nenhum juízo, nenhuma palavra a constituir uma cortina entre você e a árvore, impedindo de vê-la tal qual é realmente? Experimente para ver o que realmente acontece quando observa a árvore com todo o ser, com a totalidade da sua energia. Nessa intensidade, você verá que não há observador nenhum, só há atenção. Só quando há desatenção, existe observador e coisa observada. Quando você está olhando com atenção completa, não há espaço para nenhum conceito, fórmula, lembrança. Importa compreender isso, porque vamos examinar um assunto que requer uma cuidadosa investigação. Só a mente que olha as árvores ou as estrelas com total abandono de si própria, só essa mente sabe o que é beleza. E quando estamos realmente vendo, achamos-nos num estado de amor. Em geral, conhecemos a beleza pela comparação, ou por meio das criações do homem, o que significa que atribuímos beleza a um certo objeto.
Vejo aquilo que considero um belo edifício e aprecio essa beleza por causa, por causa do meu conhecimento de arquitetura e pela comparação com outros edifícios que vi. Mas agora pergunto a mim mesmo: existe beleza sem objeto? Quando há um observador, ou seja, o sensor, o experimentador, o pensador, não há beleza, porque a beleza é então algo exterior, algo que o observador olha e julga. Mas, quando não há observador, isso requer muita meditação, investigação, há então a beleza sem objeto. A beleza reside no total abandono do observador e da coisa observada. E só pode haver autoabandono quando há austeridade total. Não a austeridade do sacerdote, com sua rudeza, suas sanções, regras e obediência. Não a austeridade no vestir, nas ideias, no alimentar-se, no comportamento. Porém a austeridade que consiste em ser totalmente simples, que é a humildade completa. Não há então realização. Não há então realização. Não há escada para calgar. Só há o primeiro lugar, e o primeiro degrau é o degrau eterno. Suponhamos, por exemplo, que você esteja passeando a sós ou com alguém e você se cale. Está rodeado pela natureza e não se ouve o latido de um cão, o barulho de um carro que passa, nem mesmo o rufiar das asas de um pássaro. Você está em completo silêncio, e silenciosa também está a natureza circundante. Nesse estado de silêncio existente, tanto no observador como na coisa observada, quando o observador não está traduzindo em pensamentos o que está vendo, nesse silêncio há uma diferente qualidade de beleza. Não existe nem a natureza, nem o observador. O que existe é um estado em que a mente está totalmente e completamente só. Só, não isolada. Só em sua quietude. E essa quietude é beleza. Quando você ama, existe algum observador? Só há observador quando o amor é desejo e prazer. Quando o desejo e o prazer não estão relacionados com amor, então o amor é intenso. Como a beleza, ele é uma coisa totalmente nova em cada dia. Como eu já disse, ele não tem nem ontem nem amanhã. É só quando vemos sem nenhum preconceito, nenhuma imagem, que somos capazes de estar em contato direto com alguma coisa na vida. Todas as nossas relações baseiam-se, com efeito, em imagens formadas pelo pensamento. Se tem uma imagem a respeito de você e você tem uma imagem a respeito de mim, naturalmente não nos vemos um ao outro como realmente somos. O que vemos são as imagens que formamos um do outro, as quais nos impedem o contato. E é por essa razão que nosso relacionamento não funciona bem. Quando digo que eu o conheço, quero dizer que o conheci ontem. Eu não o conheço realmente agora. O que conheço é só a imagem que tenho de você. Essa imagem é constituída pelo que você disse em meu louvor, ou para me insultar, pelo que você me fez. É constituída de todas as lembranças que tenho de você. E sua imagem relativa a mim é constituída da mesma maneira. E são essas imagens que estão em relação e nos impedem de comungar realmente um com o outro. Duas pessoas que viveram em comum por muito tempo têm imagens uma da outra, que as impedem de estar em relação. Se compreendermos as relações, podemos cooperar, mas não há possibilidade de cooperação por meio de imagens, de símbolos, de conceitos, ideologias. Só quando compreendemos a verdadeira e mútua relação entre nós,
há possibilidade de amor, mas o amor é negado quando temos imagens. Por conseguinte, é importante que você compreenda, não intelectualmente, porém realmente, em sua vida diária, como você forma imagens a respeito de sua esposa, do seu marido, do seu vizinho, do seu filho, da sua pátria, dos seus políticos, dos seus deuses. Nada mais você tem senão imagens. E essas imagens criam espaço entre você e aquilo que observa. E há nesse espaço conflito. Vamos, pois, agora descobrir juntos se é possível nos livrarmos do espaço que criamos, não só fora de nós, mas também dentro de nós, o espaço que separa as pessoas em todas as suas relações. Ora, a própria atenção que você dá a um problema constitui a energia que resolve o problema. Quando dispensa toda atenção, quer dizer, tudo que tem, não existe observador nenhum. Há só o estado de atenção, que é a energia total. E essa energia total é a forma mais elevada de inteligência. Naturalmente, esse estado da mente deve ser todo de silêncio. E esse silêncio, essa quietude, surge quando há atenção total e não quietude disciplinada. Esse completo silêncio, em que não há observador nem coisa observada, é a mais alta forma de uma mente religiosa. Mas o que sucede nesse estado não pode ser expresso em palavras, porque o que sei por meio de palavras não é o fato. Para descobrir por si mesmo, você tem de passar por esse estado. Cada problema está relacionado com todos os outros problemas. E assim sendo, se puder resolver um só problema completamente, não importa qual seja, você verá que será capaz de enfrentar e resolver facilmente todos os demais. Naturalmente, estamos falando de problemas psicológicos. Já vimos que um problema só pode existir no tempo, isto é, quando enfrentamos uma dada situação incompletamente. Assim, não só temos de estar conscientes da natureza e da estrutura do problema e vê-lo totalmente, mas também devemos enfrentá-lo tão logo surge e resolvê-lo imediatamente, para que não possa enraizar-se na mente. Se deixamos um problema durar um mês, um dia, ou mesmo alguns minutos, ele deforma a mente. Assim, será possível enfrentarmos imediatamente um problema, sem nenhuma deformação, e nos livrarmos dele imediata e completamente, sem que fique na mente nenhuma memória, nenhuma arranhadura? Essas memórias são as imagens que levamos conosco, e são essas imagens que enfrentam essa coisa portentosa, que é a vida, e por conseguinte, a contradição, e daí conflito. A vida é muito real, não é uma abstração. E quando enfrentamos com imagens, surgem problemas. Será possível enfrentar cada caso que surge sem esse intervalo de tempo? Sem esse vão entre a própria pessoa e aquilo que ela tem medo? Só é possível quando o observador não tem continuidade. O observador, que é o formador da imagem, o observador, que é uma coleção de memórias e ideias, um feixe de abstrações. Quando olha as estrelas, existe você, que está olhando as estrelas. O céu está todo inundado do brilho das estrelas, o ar é fresco, e lá está você, o observador, o experimentador, o pensador, você, com seu coração dolorido, você, o centro, criando espaço. Você jamais compreenderá nada acerca do espaço existente entre você e as estrelas, entre você e sua esposa, ou marido, ou amigo, porque nunca os olhou sem a imagem. Essa é a razão porque você não sabe o que é beleza ou o que é o amor. Você fala sobre eles, escreve a seu respeito, mas jamais os conheceu,
a não ser talvez em raros intervalos de total abandono de você mesmo. Enquanto existir um centro criando espaço em torno de você, não haverá amor nem beleza. Não havendo nenhum centro e nenhuma circunferência, então há amor. Quando você ama, você é beleza. Ao olhar um rosto à sua frente, você está olhando de um centro, e esse centro cria espaço entre as pessoas. E é por isso que a nossa vida é tão vazia e insensível. Você não pode cultivar o amor ou a beleza, e tampouco pode inventar a verdade. Mas, se estiver sempre consciente do que está fazendo, você pode cultivar o percebimento, e graças a esse percebimento, começará a ver a natureza do prazer, do desejo e do sofrimento, e a total solidão e tédio em que vive o homem. Começará então a descobrir aquela coisa chamada espaço. Havendo espaço entre você e o objeto que está observando, você saberá que não há amor. E sem o amor, por mais que você se esforce para reformar o mundo ou criar uma nova ordem social, ou por mais que discurse a respeito de melhorias, você só criará agonia. Portanto, tudo depende de você. Não há líder, não há instrutor, não há ninguém que possa ensinar-lhe o que deve fazer. Você está só neste mundo insano e brutal.